talvez seja muito polêmica, mas acho que tem duas que foram, que eu aportei bastante, assim, historicamente entregaram muito retorno pro acionista, né? Imagina, o pessoal já fica impressionado que o Barsi recebeu agora em 2023 o equivalente a 1 milhão e pouco por dia, né? A Cosan recebeu 3,9 bilhões de dividendos em 2023. Então, acho que é um case que vai acabar se pagando sozinho aí nos próximos anos. Primeira vez que eu investi foi em 2008, tinha 14 anos. Então, enchi o saco que eu queria uma mesada. E aí, um belo dia, ele cansado, falou, tá bom, vou te dar uma mesada, mas quem vai pagar não sou eu, é a Ultrapar. Aí ele me deu lá umas ações da Ultrapar e falou, esse aqui é o único investimento que eu vou fazer pra você. Daqui pra frente você toca, eu vou te ajudar, tal, sem reinvestir, mas é isso aí. E até os 18 você não vai mexer, você vai só reinvestir e quando você fizer 18 você faz o que você quiser. E aí ele foi me mostrando, olha, essa carteira me dava o equivalente a R$300 por mês de mesada. E aí ele ia me mostrando, olha, você pode comprar isso, você pode gastar, obviamente, ou você pode pegar uma parte desse dinheiro, desse recurso e reinvestir, porque daí, próximo trimestre, quando a empresa anunciar, você não vai ter mais 300, vai ter 301,50, né? Então, foi legal. Foi aí que eu acho que me apaixonei de verdade pelo mundo das ações, né? Mundo dos investimentos. Não é fácil de você seguir essa trajetória, porque, de novo, você vai ter várias outras classes de ativos, de outros tipos de investimento que vão parecer... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E é difícil você se manter consistente, né? Num mercado como esse, mas... basta você se lembrar da equação mais importante que você aprende na escola, que é a de valor futuro. Né? Então, o valor futuro, ele depende, é o valor presente ali, mais o N do exponencial ali, que é a única variável exponencial, né? Que é o tempo. Então, o juro composto, ele ensina muito, é ver a grama crescer, né? É um negócio lento. Nós temos 2 grandes segmentos, o educacional, que foi onde tudo começou. A gente tem o curso setorial, que é o BEST, que é um pouquinho mais voltado para investidor iniciante. Bancos, energias, seguros, saneamento e telecom. Então, no filtro setorial, assim, basicamente são esses os setores que você deveria olhar no momento 1 que você chega na bolsa, né? Que são fáceis de entender, você consegue... fazer um paralelo, né? Tangenciar isso com o seu dia a dia, né? Então, são os boletos que você paga no seu dia a dia e você entende o porquê da perenidade dessas empresas, né? Então, você como investidor pessoa física, olha só que maravilha, você é seu próprio chefe, né? Então, compreender o seu perfil de investimento talvez seja uma das coisas mais importantes no momento que você vai alocar o seu capital, né? Entender as suas prioridades, em que momento você está das suas finanças pessoais, né? Então, acho que uma das grandes vantagens do investidor pessoa física, que muitas vezes ele usa contra ele mesmo, é o fato de você ter liberdade de você poder alocar como você quiser. Diferentemente de um fundo que tem um mandato para seguir, quando o cotista resgata, você é obrigado a vender investimentos assim, no ápice da oportunidade. De novo, o mercado foi testando a minha fé na estratégia e toda vez que eu errava, eu comprovava que eu tinha que seguir essa estratégia, né? Que é muito simples, mas não é simplória, né? Você sabe que é curioso isso, né? Muitas pessoas falam, pô, mas ela é filha do Barsi, aí é fácil, né? E eu digo pra você que tem esse pensamento, não interessa de quem você é filho, quanto conhecimento teórico você consiga consumir, você só entende o seu perfil de investidor quando você começa a investir de fato e vivenciar o dia a dia de mercado, né? Então... por mais que eu tenha começado a investir lá atrás, né, 2008, enfim, você só tem plena consciência do que é investir, das dificuldades que você vai vivenciar na sua trajetória, quando você tira o dinheiro do seu bolso, ali, do seu salário suado, e você vai fazer a sua alocação, né? A gente começou esse movimento há uns 5, 6 anos, né, uma coisa muito recente. Então, o conhecimento sobre meu pai, a estratégia dele, patrimônio, enfim, estava muito... restrito a um público ali de bolha de Faria Lima mesmo, de pessoas mais antigas de mercado, né? Então não tinha esse conhecimento geral sobre quem era essa figura do Barsi, o que ele representava para o mercado, né? Então acho que meu pai nesse sentido não foi na questão de esconder o patrimônio, né? Mas muito por ele ter essa questão de entender que quem tem boa parte do seu patrimônio alocado em renda variável não pode contar muito com isso, né? Porque ao longo de 55 anos, o Ibovespa tem 56 anos, ele tem 55 de mercado. Ao longo desses mais de 50 anos, ele já viu o patrimônio dele flutuar inúmeras vezes, né? Então,
A gente sempre brinca que o que paga boleto é renda. Uhum. Né? Então, ele não se considera um bilionário. Ele faz as contas lá de acordo com os dividendos que ele recebe. E foi bom pra mim, sendo bem honesta, crescer sem ter esse entendimento do tamanho do patrimônio, porque a gente teve uma vida muito confortável no interior de São Paulo, mas não era uma vida, assim, cheia de regalias. Eu nunca fui uma adolescente que usava, sabe, assim, Chanel, Gucci dos pés à cabeça. Uhum. Não, fui criada numa vida confortável e simples, com muitas oportunidades, mas longe desse estereótipo de bilionário que vive na mansão ou no Alphaville, sabe? Só anda com aquela sua batatinha. Então, pra mim foi muito bom crescer nesse ambiente com educação financeira, de humildade, simplicidade, né? Porque acho que o grande desafio para um pai que veio muito de baixo, prosperou, é justamente como passar para os seus sucessores, né, esses valores, né, a importância de você galgar seu próprio caminho, de você querer se descobrir, né, enfim, ter um objetivo de vida, ter um propósito, né. Então, pra mim foi ótimo, mas claro que teve um choque inicial, né. Uhum. A hora que você passa na frente e vê na banca de jornal seu pai, Lírio Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira. Ah, foi essa capa, então? Foi a capa Era da Exame, de 2012, maio de 2012. Uhum. E foi um choque de realidade, né? Foi um choque de realidade. Mas, enfim, depois de alguns conflitos internos, você vai se resolvendo. Acho que meu pai foi muito inteligente de me fazer admirá-lo, não pelo que ele conquistou financeiramente, mas pelo que ele conquistou, assim, de trajetória mesmo, né? De reputação, de ter vencido num mercado que é tão incipiente ainda no Brasil, né? Então, esse pioneirismo é que me fez me apaixonar também pela Bolsa. Você sabe que, assim, a nossa estratégia, ela acaba se destacando em momentos de grande estresse no mercado, né? Porque uma das nossas grandes vantagens é a consistência. Então, eu dei uma entrevista no passado, nessa aqui que eu tô dando em 2024, muito provavelmente eu vou repetir as mesmas coisas. Então, a consistência da estratégia, ela é algo que jogou muito a nosso favor naquela época em que todo mundo estava mandando você vender bolsa. Claro, muita incerteza na mesa. Só que o Ibovespa, a bolsa funciona, o mercado funciona como se fosse um ecocardiograma, né? Ela sobe, mas sobe caindo, sobe aos trancos e barrancos. Então, a gente foi muito vocal naquela época em falar, cara, agora é o momento de você comprar a bolsa. Assim, pode parecer difícil de você enxergar no momento, mas se você tiver caixa, se você tiver dividendo para receber, compra. Vai, entendeu? E eu acho que talvez somos um dos poucos que fomos muito enfáticos e a gente apanhou muito durante esse período, porque, cara, como é que você fala de... como é que você tem coragem de falar de investimento no momento que tem gente morrendo? Assim, mas é nosso trabalho, né? Orientar, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Então, foi um momento que a gente cresceu muito como investidores, como negócio, né? E acho que muito também por conta da nossa postura mais conservadora como empreendedores. Então, a gente gosta de tocar a nossa empresa de acordo com as premissas que a gente gosta de ver nas empresas que a gente tem em carteira. Então, conservadorismo, não sair crescendo a qualquer custo. Então, todos os nossos... A gente não teve produto freemium desde o início, depois você rentabiliza, sabe? Cresce base, depois a gente vê o que faz com essa base. Não. Foi muito ao contrário. Olha, provavelmente no início esse conteúdo ele vai servir para um número limitado de pessoas e, aos poucos a gente vai crescendo, mas vai crescendo com rentabilidade, né? Então, acho que ter esse pé no chão, focar muito em geração de fluxo de caixa, né? Distribuição de dividendos para os sócios também. Então, essa postura foi muito importante, assim, para o nosso crescimento, que não foi exponencial, mas ele foi gradativo e bastante satisfatório, né? Quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Então, me conscientizei disso e, cara, sigo muito fielmente a estratégia, né? Falando de alocação, isso vai mudando conforme momentos de mercado, enfim. Mas nem considero reserva de emergência, investimento. Tá lá, tá na renda fixa e tento deixar pelo menos ali uns 6 meses de custo fixo para qualquer eventual emergência, né? Mas falando de alocação, hoje tô com muito mais caixa do que eu gostaria, uns 15% de caixa na carteira. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações no Brasil.
divididos respectivamente, também numa alocação que tá longe do que eu considero ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades. São empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter o 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40. Tô um pouco desbalanceada nesse sentido, mas não me preocupa muito porque essa concentração, enfim, ela vai mudando conforme os preços, enfim, conforme o mercado vai dando oportunidade, né? Então eu costumo rebalancear com novas compras. Dificilmente a gente faz uma grande troca ou, sei lá, a alocação do ativo chegou num limite, aí eu vou vender para comprar outra coisa. É muito raro, muito raro. E essas novas compras vêm do dinheiro gerado pelo negócio que você tem na AGF. Claro, então entrou dinheiro... Fluxo de salário e dividendos do negócio, né, e dos próprios dividendos dos investimentos. Então, né? assim, provavelmente essa alocação deve ir mais pro lado previdência do que pro lado oportunidade nas próximas... Sim, a tendência é que sim, né? E aí quando você olha um pouco do que aconteceu com o Ibovespa, né? Apesar da gente estar falando há uns 2 anos que tá barato, o Ibovespa ele é um índice um pouquinho ingrato de você analisar, né? Porque você tem uma grande concentração ali, Itaú, Petro, Vale, né? E o que andou em 2023? Basicamente Banco do Brasil e Petro, né? Você tem algumas coisas de energia que também andaram, né? Setor de seguros andou até que relativamente bem. Saneamento aí puxado por Sabesp, né? Mas já tem um peso um pouquinho menor no índice. Então, sobraram algumas coisas ali para aportar de oportunidade, né? Alguns segmentos que ainda vão se beneficiar muito provavelmente com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, uma Cosan, por exemplo, que eu aportei bastante em 2023. Taurus, que sofreu bastante com a conjuntura doméstica, né? Um pouquinho mais desfavorável, não tão pró-armamentista, né? Como era o governo anterior. Então, cara, o mercado vai te dando as oportunidades, você tem que ter a coragem de apertar o botão no momento em que as coisas estão na sua cara, mas é muito difícil de você enxergar, né? E pra fechar, nessas compras aí que você fez, só pra aquela que, pô, essa aqui entrou com carinho na carteira, essa aqui eu tô olhando com bons olhos, até principalmente nessa parte ali da oportunidade, o que foi uma ação ali que você fala, não é possível que isso aqui ainda não começou a andar. Tem duas que eu aportei bastante, Taurus e Cosan, mas eu acho que, tirando um pouquinho Taurus, que é um pouquinho, talvez seja muito polêmica, mas acho que Cosan, cara, tem fundamentos tão fortes. Assim, o negócio de holding basicamente é um business de você alocar bem o seu capital, né? E os caras são, assim, historicamente entregaram muito retorno pro acionista, né? Sim. Então, o que fizeram com Rumo, o que fizeram com Moove, Compass, na minha opinião, assim, as joias do rei estão ali, sabe? Então tem muitos negócios bons e replicáveis. E acho que o mercado, às vezes, precisa dar um pouquinho do benefício da dúvida, né? Lá atrás também não deram, e assim, a empresa acabou se provando. Então acho que Cosan é uma que agora, principalmente com trajetória de taxa de juros caindo, né? A gente acredita que atingiu o seu pico de alavancagem agora, então tá numa trajetória de desalavancagem, assim, tem grande potencial de no futuro ser uma boa distribuidora de dividendos, né? Então, imagina, o pessoal já fica impressionado que o Barsi recebeu agora em 2023 o equivalente a 1 milhão e pouco por dia, né? A Cosan recebeu 3,9 bilhões de dividendos em 2023. Então, acho que tem muita coisa de alinhamento de valores também do que a empresa faz, nas atividades que ela investe, né? De perenidade de cada um dos seus negócios e replicabilidade, que eu acho que Cosan é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades.